A Automotive Business tem acompanhado a evolução da presença feminina aí no setor automotivo desde 2017. Em 2017, a gente lançou o nosso movimento AB Diversidade, né? A gente começou falando sobre a presença feminina e depois evoluiu para os outros eixos e tudo mais. E a gente tem muitos dados sobre a mulher no setor automotivo. E eu posso dizer que são dados ainda desafiadores, né? Para uma indústria aí que... estão colocando aqui, gostei. Para uma indústria que é predominantemente masculina, a gente tem 24% do total de colaboradores mulheres, né? São 24% do público feminino aí, e que em 2017 era 19%. Então a gente tem aí... Aumentou um pouquinho, ficamos oscilando entre 19 e 21 e batemos o nosso recorde, chegamos a 24 agora. Tem muitas ações sendo feitas, né, pelas empresas, a gente percebe o quanto a pauta cresceu dentro do setor automotivo sobre diversidade, o quanto as grandes empresas puxaram muito, né, essa discussão sobre diversidade, criaram as suas políticas, as suas ações, mas a gente ainda tem muitos desafios, né? Ontem eu escrevi um artigo, ontem foi o Dia da Mulher. Eu li. Você consegue achar o artigo dela do LinkedIn? Ó, pessoal, entre nesse artigo que é muito interessante, mas vamos lá, eles vão achar. E eu acho que eu falo um pouco sobre isso, sobre as reflexões que a gente faz no Dia da Mulher, né? Então, é um dia que a gente comemora, celebra, mas tanto eu quanto algumas outras mulheres que eu tenho nas redes, acabo acompanhando, acho que a gente teve sensações parecidas, que é a gente refletir sobre histórias, pessoas, situações que fizeram que esse dia acontecesse. Então, tudo vem de muita dificuldade, de muitos desafios, de muito preconceito, né? Eu acho que esse dia ele foi criado para a gente refletir sobre muitas coisas, não só sobre, né, a mulher e ser guerreira e tudo, mas, né, sobre situações que a gente passa. E nesse artigo eu falo um pouco, eu lembro um pouco algumas, né? Eu lembro da minha mãe, que é uma guerreira, eu lembro de uma engenheira que um dia me procurou depois de uma palestra que a gente fez para falar de diversidade dentro de uma empresa, e ela falou: Paula, eu amo ser engenheira no setor automotivo, mas eu não estou aguentando mais. Eu não tenho espaço, eu não tenho oportunidade, nunca as oportunidades se abrem para mim, sempre para um homem, né? E, enfim, eu estou tentando ficar no setor automotivo, mas é muito por amor, porque é muito difícil. Esses relatos me tocam, esses relatos me fazem refletir sobre o Dia da Mulher. Né, sobre essa dificuldade que a gente tem, muitas vezes é uma dificuldade ali, né, silenciosa para muitas mulheres e que a gente precisa falar cada vez mais. O movimento de diversidade fala sobre isso. Né? Sabe o que eu acho? Eu acho bacana porque você fala coisa, você não é muito aquela coisa de mulher, não, você fala coisas triviais, coisas que são viáveis, e porque eu veia muitas isso acontecer dentro da Volkswagen. Tanto meu time tinha 12 mulheres. A turma falava, tanta mulher, eu falei, elas são guerreiras, elas são capazes, quando elas querem, elas fazem, elas me ensinam, porque vocês têm uma essência diferente. É uma coisa que a gente não tem. Então, por isso que sempre fala, traz um grande homem, tem uma grande mulher, porque é uma verdade. E eu vejo que muitas engenheiras hoje, que estavam na Volkswagen, saíram. A gente tem um índice de saída grande quando a mulher está mais ou menos por volta dos 44 anos. Então, a gente percebe que tem um movimento da mulher começar a deixar, ela fica menos tempo no elas setor. Elas não sobem de cargo. Elas não sobem. E muitas vezes as empresas não têm política de retenção depois de gravidez, né, ou mesmo para acolher essa mulher num momento de maternidade. Então, tem muitas questões aí que eu acho que envolvem, né, mas o movimento da na mulher. Vox estava sendo forte para isso, viu? Entrou uma turma, tanto que entraram muitas mulheres em cargo de gestão, mulheres dentro do board, coisa que não tinha. Então, isso é muito legal. A Priscila, que não sei se conheceu, a Priscila Cortese, ela vai vir. Ai, que legal. Vou assistir a Pri. Ela é uma figura, uma pessoa, eu adoro ela. E assim, e você vê, é uma baita competência. Mas pra gente que está por trás disso tudo, mesmo que a gente tenha competência e tudo mais, a gente percebe o quanto a gente tem que fazer um pouco mais para ter o reconhecimento. Eu falo disso porque quando o movimento Diversidade nasceu,
ele veio de uma conversa, né, lá em AB que a gente teve, eu, a Giovana, enfim, a gente estava falando muito sobre a dificuldade que a gente tinha de quando a gente estava em algumas situações. Por exemplo, eu ia para uma reunião para falar de negócio, enfim, para falar dos eventos, para falar do portfólio da B, enfim. E eu tinha que perder uns 10 minutos ali numa entrevista, né, mais ou menos, para a pessoa entender que eu ia falar a mesma língua que ela e que eu entendia do setor automotivo. A Giovana falava a mesma coisa na época, né, que foi quando a gente criou a B Diversidade, que numa entrevista, num lugar, num lançamento, alguma coisa, ela tinha essa dificuldade de poder ter o poder de fala também, né, de uma forma mais... Mas eu acho que isso vai mudar, tem que mudar, porque não dá mais. Agora, isso que a gente fala, tudo isso que você está contando vem de uma raiz, que o teu pai, né? E quando a gente fala raiz, pai, mãe, quem é a Paula Braga? Como que uma mulher desse tipo que a gente vê você falando, ela fala de moda, ela fala de estilo, é uma pessoa que conhece. Eu sei, pessoal, eu sei o quanto ela conhece. Eu fico até às vezes assim, porque eu falo, não vou falar com ela não, que eu vou passar vergonha, porque eu conhecia muito de Volkswagen, conheço um pouco, ela conhece tudo, porque ela tá antenada. Ela tem uma equipe boa, conheço o pessoal da equipe dela, da Automotive Business, é gente fera. Então, quem tem uma estrutura boa, está bem ancorada. Conta como tudo isso começou na sua vida. Desde lá de trás, aquela menininha. Ai, aquela menininha... Eu vou contar uma curiosidade daquela menininha. A Paula menininha, a Paula na escola, você sabe que ela era a melhor aluna da sala. Ganhava telegrama da escola. Eu sempre fui muito estudiosa. Né, eu sempre gostei muito, era muito competitiva, o que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque de um lado você queria estar sempre, né, na frente, competindo, sendo a melhor da sala, de outro você tem um sofrimento para manter tudo isso, né? Então eu acho que são essas duas coisas. E eu, na verdade, o Paulo, que é meu pai, ele abriu Automotive Business, fundou Automotive Business em 95. Naquela época ele estava na Lada, a Lada saiu do Brasil, e ele falou, pô, vou montar um negócio. E daí ele falou para as filhas, né, somos 3 meninas em casa, e daí ele falou para as filhas, bom, vou abrir a empresa, se vocês quiserem, né, trabalhar, ganhar um dinheiro, vambora. E daí começamos lá, né, todas nós 3 a trabalhar com o Paulo, minha mãe estava lá também, né, era um casal guerreiro, começando a desbravar o mundo, né, de empresários, né, empreendedores, né, na época. E daí as minhas irmãs foram saindo e eu gostei da história, né? Entrei na faculdade, fui estudar administração, comunicação, enfim. E gostei do setor automotivo. Eu falo que, né, quem entra no setor automotivo é picado por alguma coisa que fica lá para sempre. Você começa a ter um rodízio de empresa, mas como, né? É uma panelinha, né? É difícil. Quando sai, muita gente sai e volta. Sai e volta. E daí, a gente, né, a Automotive Business nasceu em 95, a gente fazia muitos eventos naquela época. Em 2008, a gente se posicionou como um veículo de comunicação, montou uma grande equipe e daí as coisas começaram a tomar um outro rumo, porque a gente fazia muito prestação de serviço no começo. Depois a gente criou a marca, fortaleceu a marca, enfim. Em 2008, o negócio começou a crescer, eu já estava na faculdade, né, já tinha estudado bastante e tudo mais. E eu acho que eu sempre tive muito esse perfil de empreendedora, de olhar para o negócio. Eu gosto de negócio, né? Bastante, assim. Então, eu comecei a ter um olhar muito peculiar ali para algumas coisas e entender que, em algum momento, eu queria deixar minha assinatura naquilo. Porque o meu pai já estava, de alguma forma, né? Meio que tendo uma estratégia já de saída do negócio. E eu comecei a refletir sobre o que seria Automotive Business, né? E um pouco antes da pandemia, eu já comecei a ter uns movimentos com uma assinatura mais minha, de diversidade. A gente, em 2019, lançou o ABX, que é o nosso grande evento, que também, né, veio de uma ideia um pouco maluca na época, mas que deu muito certo, né? De transformar um evento de um palco em vários palcos, ir para um pavilhão, foi uma loucura. E daí eu comecei a entender um pouco, a ter um pouco de reflexões do que eu queria daquele negócio, né? Como que seria Automotive Business com a assinatura da Paula depois de receber um legado do Paulo?
porque eu recebi um legado importante ali. Nós vamos falar disso depois, vocês vão ver que espetáculo. Mas vamos lá. E daí foi uma loucura, e daí eu acho que eu tive muito esse desafio. É um desafio de ser uma mulher à frente de um negócio, dentro do setor automotivo, ser uma administradora de empresas à frente de um veículo de comunicação, não uma jornalista, no caso. Então, assim, e ser uma mulher que recebeu aí, de alguma forma, um legado, né, da família para conseguir tocar e deixar a assinatura dela. E mãe, enfim, eu acho que tudo isso que vem junto, né? Então, são vários desafios ao mesmo tempo, não só como mulher, mas eu acho que como empresária dentro desse setor, porque não é fácil, não só do setor automotivo, mas do mundo editorial também, porque eu acho que a gente teve aí uma grande transformação do mundo editorial, né? Então, vamos falar que antes da pandemia a gente ainda tinha uma revista impressa, né? A gente ainda pensava, puxa, quando de repente surgiu a internet, os websites e tudo mais, né? Os jornais eletrônicos, a gente falava, meu Deus, a TV vai morrer, o rádio vai sumir, né? E no fundo não foi nada disso, né? A gente foi entendendo como que seriam as coisas. Então, no meio de todas essas transformações, inteligência artificial agora, né? A gente tem grandes desafios aí. E a Paula hoje é uma menina que carrega um pouco daquele olhar mais competitivo, de gostar do negócio, de querer fazer as coisas acontecerem, mas eu acho que eu tenho uma camada que você trouxe aí no começo da conversa, quando você começou a me apresentar, que pulsa muito dentro de mim, que é conseguir fazer um negócio com as pessoas. Eu gosto de trabalhar de forma coletiva, colaborativa, e eu acho que tudo meu tem um pouco essa assinatura. Então, o AB Diversidade, ele veio muito para pensar nas pessoas, né, para discutir pautas que são relevantes e precisam estar na mesa estratégica das empresas, né, como diversidade, como liderança, né, que são frutos dos nossos estudos também lá em AB. O ABX, ele veio também muito com essa proposta de ser feito, né, por muita gente. Muita gente. Por muita gente.